seja muito bem-vindo ao Fitbarecast, podcast da Fitness Brasil, que diariamente traz notícias sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Estamos dando continuidade a uma série de 8 episódios que vai abordar temas como tecnologia, futuro, mercado para profissionais de educação física, mercado para fisioterapeutas e muito mais. Essa série muito especial tem o oferecimento da Mirra Brasil, empresa líder do segmento premium do mercado de eletroestimulação de corpo inteiro. O tema de hoje vai interessar e ajudar muita gente. Nós vamos falar sobre lombalgia, exercícios preventivos, qualidade de vida e muito mais. Para tratar desse tema, recebemos aqui em nosso estúdio dois convidados muito especiais. Sejam bem-vindos, Cal Saad e Gabriel Gamme. Bom, eu vou apresentar a Cal Saad, mas vou deixar depois ela completar essa apresentação, porque ela é simplesmente muita coisa, mas eu vou começar apresentando aqui. Cal Saad é professora de educação física, especializada em nutrição esportiva, tem estudos científicos voltados para gestantes, atividade física e imagem corporal. É criadora de conteúdo, influenciadora digital, palestrante com larga experiência no Brasil e nos Estados Unidos. É fundadora e proprietária do Instituto Cal Saad, projeto iniciado em 2001 e uma profissional que não para de inventar e se reinventar. E eu vou deixar ela completar, porque ela inventa muita coisa bacana. Yara, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, um canal que eu gosto muito, me sinto em casa aqui. Quero contar que há 6 meses atrás, agora eu estou com um programa ao vivo na CBN, treino de domingo com Cal Saad, e logo mais estou indo para os Estados Unidos para buscar o que eu mais gosto de fazer, que são as tendências do mercado, para trazer para a gente conteúdo, coisas que funcionam, ferramentas que possam nos dar suporte para a gente da área da saúde estar cada vez mais explorando e sempre à frente. Muito bom. E o Dr. Gabriel Gamme também tem um currículo de respeito. Ele é médico do esporte, mestre em ciência da saúde pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, responsável pelo ambulatório de medicina dos esportes de aventura da Escola Paulista de Medicina. É também especialista em medicina de expedições e aventura, foi pioneiro no Brasil em diversas atividades relacionadas à medicina e ao mergulho. E ainda é atleta de endurance, tendo disputado várias provas ao redor do mundo, provas extremas, né? Queria que você falasse um pouquinho mais disso, o que é esse seu lado atleta também? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. O lado atleta é de alguém que quer provar e quer fazer o que ele pode direcionar para as pessoas. Ter saúde e continuar se movendo. Então, eu não sou um atleta competitivo, a gente chega numa idade onde o esporte tem que te fazer bem e ser divertido. Acabou. No mais, estudando sempre, procurando também estar se atualizando para poder passar a melhor informação para os pacientes. Muito bom. Vamos falar bastante hoje, né, sobre um pouco das experiências de vocês e sobre o nosso tema, que é tratamentos e métodos para usar em casos de lombalgia. Bom, eu abri o episódio falando sobre os números da OMS, sobre dores nas costas, né? No dia a dia de vocês, Cal como profissional de educação física e Dr. Gabriel como médico e atleta, vocês encontram muitas queixas a respeito de dor nas costas? As pessoas chegam relatando esse incômodo, essa dor mesmo, querendo uma solução? E como é que vocês recebem essas pessoas? Eu no Instituto e também nos canais que eu consigo atender a audiência, como a CBN ou o meu Instagram, eu recebo bastante gente com dor e a gente precisa entender o que é a lesão e o que é o incômodo. Mas a resposta é sim. Como que eu os recebo? Sempre com muito acolhimento. A pessoa que está com dor, a dor ela já é individual. Então ela pode variar da leve à dor mais forte, mais severa. Só que a gente não está na pele da pessoa, mas se colocar no lugar do outro, já acolhe, a pessoa se sente acolhida e já relaxa. Para a gente dar o próximo passo, aí sim procurar um doutor para a gente poder juntos direcionar, prescrever, saber o que a pessoa tem e poder fazer essa cura. Então, complementando o que a Cacau falou, a dor nas costas é prevalente. Eu acho que todo dia, pelo menos uns 3 pacientes têm como queixa principal dor nas costas. E são desde esportistas que
estão fazendo atividade com algum erro ou não estão se preparando para aquilo, até aquele indivíduo que infelizmente não tem tempo no trabalho, passa o dia sentado com má postura. E se eu chegar e dar uma bronca direto, eu perdi esse paciente. A gente tem que entender a dificuldade que esse indivíduo tem no dia a dia. O indivíduo está trancado dentro de uma empresa, está um dia inteiro sentado. Então, complementando também o que ela falou, primeiro a gente precisa ter diagnóstico, senão existe uma lesão importante que precisa de uma abordagem diferente. Mas, na grande maioria das vezes, é o dia a dia que está causando aquilo ou a má prática esportiva. E a solução é mais simples, vai passar pelo médico, pelo educador físico, eventualmente por outros profissionais da área de saúde, o fisioterapeuta, para que esse indivíduo possa voltar à sua atividade com prazer, no caso do trabalho, para que o trabalho dele não seja um martírio no dia a dia. E como médico do esporte e atleta, você deve entender bem, né? No caso de não afastar o atleta das atividades dele, né? Pois é, Yara, mas isso é uma encrenca. Às vezes você tem que tirar um pouco de tempo. Às vezes não dá. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma lesão na coluna, eu já tinha um probleminha crônico, tive uma lesão aguda no meio do ano retrasado, um pouco antes de uma corrida de montanha, que eu me preparei o ano inteiro para ela. A prova era em dezembro, em agosto eu estava sendo operado da coluna. Eu passo isso pensando nesses outros atletas ou esportistas cujo prazer do dia dele é ir para a academia ou é dar aquela corridinha no fim da tarde e falar para aquele indivíduo você não pode mais treinar. Mas é uma questão de equilíbrio também. Também não podemos fazer loucura. Claro. Eu sou maratonista, sou corredora, mas você falou uma coisa muito certa, a Cal também falou sobre o acolhimento. Você não pode proibir ou afastar ou falar nunca mais você vai fazer isso, né? Não, jamais. Eu sempre procuro, dentro do diagnóstico clínico, usar alguma medida adaptativa para esse meu cliente não sair dos meus olhos. Porque eu deixando ele fazer com uma intensidade mais baixa ou outros exercícios, outras modalidades que talvez ele nem saiba que ele gosta, ele nunca nem fez, vai fazer o corpo dele movimentar, ele liberar endorfina e outros hormônios também, e vai relaxando, vai vendo que dá para passar por esse processo de recuperação da melhor forma possível, não ficando chateado, não ficando depressivo, e a gente vai sim deixando um movimento na vida dele. Cal, você que vai sempre atrás de novidades, está sempre antenada, sempre buscando estudos, como é que a atividade física, o exercício físico pode ajudar na prevenção e no tratamento da lombalgia? Yara, eu gosto bastante de começar com o alongamento e a flexibilidade. O alongamento vai deixar essa pessoa, geralmente as pessoas que têm essa dor, seja crônica ou aguda, eles são mais rígidos. Então, toda vez que ele vai projetar o tronco à frente, flexionar o tronco à frente, ele sente, não estou conseguindo, porque está rígido. Então, eu começo com alongamento, às vezes fazendo até um trabalho, manipulando, soltura. Depois eu entro com um fortalecimento muscular, que é super importante, não só para as costas, não só para a coluna toda, mas também para a região do core, do abdômen, toda a região do core, são os 29 pares de músculos que sustentam o nosso tronco. Depois disso, se a pessoa estiver acima do peso, eu peço manutenção do peso saudável. Não é sobre estética, é sobre se manter saudável. E lembro eles do cotidiano, como está a sua postura? Você está sentado assim o dia inteiro? Não vai melhorar, vai ter recorrência. Então, arruma a sua postura. Dentro da atividade, a gente consegue reduzir o estresse. Acabei de falar que a gente libera alguns hormônios. E esse é o meu primeiro passo que eu faço com os alunos. E depois acabo tendo hoje várias ferramentas, como a eletroestimulação, que eu usei e uso muito com a minha maior procura dentro do Instituto Calçade, são médicos. Depois, atletas e depois
recuperação. Os médicos querem ou testar para poder indicar, ou a jornada de trabalho deles é tão intensa e às vezes eles ficam numa posição durante muito tempo e acaba tendo um desequilíbrio muscular. Mas como estamos falando aqui de lombalgia, não vou fugir muito, mas faço questão de voltar para cá para relatar grandes nomes que estão ali aos meus olhos e agradeço pela confiança de todos eles. Eu acabo introduzindo a eletroestimulação também. Inclusive fiz na minha mãe e no meu sogro, para não ir para a cirurgia e outro preparando para a cirurgia. E, doutor Gabriel, e na medicina, quais são os recursos para tratar a lombalgia? Então, tendo o diagnóstico, Yara, aí eu digo para você que 80% das vezes o indivíduo não tem uma patologia importante. E existe uma briga, você manda fazer uma imagem do indivíduo, a tal da ressonância magnética, e encontra coisa que não tem nada a ver com a dor que ele está apresentando. Quando ele podia estar fazendo essas medidas iniciais, o alongamento, o fortalecimento. Muitas vezes eu tenho que ensinar o básico para ele. Como é que você senta no trabalho? Pega a tua cadeira. A que altura está a tua cadeira? Como é que está a tua coluna? E a Cal mostrou aí o que vai acontecendo durante o dia. Você vai se encolhendo, você vai esquecendo a musculatura do core, fortalecimento. Então, a gente começa, primeiro tem que ter o diagnóstico, né? Mas tendo o diagnóstico e se existe alguma coisa, a gente aborda aquela coisa. Se não existe, e na maioria das vezes essa base aí, a gente indica o treinamento, vai procurar o educador, vai procurar o fisioterapeuta, porque muitas vezes eu preciso tirar a dor. Não adianta eu, o indivíduo que está com dor, eu falar, você vai começar fortalecimento do core, e o indivíduo não consegue, ele está com dor. Então, tirar a dor, partir para o fortalecimento, partir para os hábitos do dia a dia, sem criar uma loucura para a vida do indivíduo. Eu tenho que, vamos olhar seu dia. E dentro da prática esportiva que ele tenha, vamos tentar adequar também. Não adianta você que é corredora, Gabriel, vou rodar 40 km por semana. Com dor nas costas, boa sorte. Vamos tentar diminuir isso, vamos tentar partir para uma... Vamos tirar você da rua por um tempo, vem para a grama ou vem para uma esteira mais amortecida. Vamos ajustar o seu gesto esportivo. Às vezes, outros recursos que a gente tem é a cinemática, olhar o movimento daquele indivíduo, porque às vezes não é o trabalho. Às vezes ele corre todo errado, às vezes tem problema, e aí a gente consegue ajustar com o profissional de educação física e com o fisioterapeuta, ajustar isso e tirar o indivíduo daquele quadro de dor. Porque você falou, né, não dá para correr 40 quilômetros por semana com dor nas costas. Não dá para fazer nada com dor nas costas. É uma dor muito chata, né? E a dor te leva à posição antiálgica, contra a dor, que é péssima. Você começa a se entortar para não ter dor, e aí eu mando lá para cá ou para a academia e o cara está torto, porque ele não respeitou, ele foi enganando a dor. A gente tem que abordar a dor. E esse enganando a dor que o doutor está falando é uma das piores... Quando a gente vê eles respeitarem esse tempo, mesmo com uma atividade mais regenerativa, eles forçam, o atleta força, o aluno força, e causa uma descompensação muscular e articular. Aí, além da dor, porque a dor não foi embora, o corpo inteligente, ele simplesmente está te privando. Só que você consegue desalinhar o resto do seu corpo. Então, você, de vez de obedecer o feijão com arroz que o doutor pediu, que o educador físico prescreveu, que você, o fisioterapeuta fez o trabalho dele, a pessoa burla isso e fala, não, mas eu vou continuar com o meu jeitinho. Só que esse jeitinho, a médio e longo prazo, você não tem mais uma lesão, você tem um conjunto de lesões. E aquela lesão que, primeiramente, poderia ser aguda, ela já entra num quadro crônico. Não é, doutor? E aí é uma encrenca para tirar. Exato. Melhor obedecer, né? Exato. Ô, Cal, você falou um pouquinho da eletroestimulação. Como é que você usa a eletroestimulação para o corpo inteiro dentro da atividade física e no seu dia a dia? É para todo mundo? É para algum aluno em especial? Yara, assim, eu sou encantada com a eletroestimulação.
quem entende da eletroestimulação e entra dentro do mundo da eletroestimulação consegue fazer trabalhos incríveis. Quem fala, mas isso daí não... Será? É porque não provou, não estudou. Hoje a gente tem muito artigo científico que fala da eletroestimulação e é claro que ainda estão estudando muito mais, porque você pega estudos científicos de treinamento de força versus de eletroestimulação ou versus de treinamento funcional, que eu também tenho muita paixão, esse daqui ganhou. Mas isso daqui ainda está em estudo. Porém, já mostra, já tem muitos estudos científicos. Eu posso deixar depois, quando o episódio for ao ar, eu vou deixar vários estudos científicos para as pessoas entenderem aonde a eletroestimulação chegou. E ela pode, dentro de uma máquina, variar desde da recuperação muscular, se você teve alguma lesão grave, como eu já cuidei de uma menina que caiu do barco e teve a parte esquerda inteira debilitada. Yara, o médico dela me chamou e começou a inchar porque além da lesão, começa a ficar inchado, você tem um acúmulo de água ali, é o edema, né, doutor? Edema. E eu usei a eletroestimulação no local para ir ajudando, porque a eletro, quando entra, a gente pode fazer o programa na máquina do Mirra, qual você quer usar. Então, eu fui criando junto com o médico, vamos fazer o pulso, tal, depois vamos deixar o contínuo. O braço da pessoa melhorou com relação ao edema. Ela teve uma parte de analgesia, que ela estava com muita dor. Conseguimos com a eletroestimulação retirar lá do quadro de dor. Esse é um quadro. E depois ela fez do corpo inteiro e não necessariamente utilizando aqui. Utilizava o resto do corpo. Como? Deitando, colocando caneleira, o corpo inteiro trabalhando. Aqui não estava sendo usado, ou estava sendo usado só no local. E ela fez o trabalho de membros inferiores inteiro. Então, eu consegui adaptar. Segundo caso, atletas. Atletas de alto rendimento, dei exemplo de 2 no começo da nossa chamada, eles treinam demais. A gente tem alguns alertas para fazer. Quando vai chegando perto do campeonato, se você exausta demais o seu cliente, ou ele tá tão ansioso que ele quer treinar para pôr para fora, dentro da eletroestimulação você pode mensurar a intensidade e o volume. Então isso me ajuda, porque faz ele se movimentar, faz ele ter a sensação, gastei por ser intenso, mas você não fica ali fazendo com ele, expondo ele ao ponto de retirá-lo de uma competição. Jogadores de futebol, como o Nenê, já é mais velho, a gente usa eletroestimulação. Por quê? Porque as fibras que ele hoje precisa deixar ativada e funcionando para ele continuar aguentando a categoria que vem vindo, que é a mesma que ele joga, só que a molecada, ele precisou fazer isso. E a recuperação dele, o tiro dele, o tempo dele melhorou demais. E falando da parte... o meu sogro, quero também falar, estava com 2 médicos falaram pro meu sogro. Ele estava com problema nos ombros e falaram, ele vai precisar operar. Ele vai precisar operar. Quando eu peguei o diagnóstico, eu fui no meu sogro e falei, o senhor me permite? Me permite uma chance? Sei que o senhor tem seu personal, sei que sou casada com seu filho há pouco tempo, eu estava com 6 anos de casado. Me dá uma chance, eu preciso de 4 meses. O senhor não vai operar. Tirei ele da dor com analgesia. Então, eu fazia com ele 3 vezes na semana, mais 3 mirra. Sim, 3 vezes na semana, especial pro ombro dele. Então, fazia um pouquinho, tirava da dor, passava o dia sem dor. Claro que a dor voltava. Isso daqui é pra ir desmamando, pra ele conhecendo, se familiarizando com a máquina. E depois disso, ele foi descendo que eu digo é pro salão da onde é o Instituto Calçade. Lá em cima é o mirra, embaixo é o salão. Eu fui trocando. Depois 2 vezes, desce uma. Depois 1 vez, desce 2. Hoje ele faz 3 lá embaixo e 1 mirra. Uma eletroestimulação.
Ele é meu cliente todos os dias, inclusive sábado. É um senhor, Dr. Roque Savioli. Ele posta, fala, explica da dor dele. Então, nesse caso, eu tive muito sucesso. E para finalizar sobre esse assunto pontual, a minha mãe operou da lombar e já estava vindo de graves casos de saúde, então ela estava sem força para conseguir levantar e o médico falou, eu não posso te operar. E aí eu fui lá conversar com o médico. Doutor, posso fazer eletroestimulação? Ela falou, mas que movimento você vai fazer com a sua mãe? Eu falei, sentar numa cadeira, colocar a ferramenta e fazer ela apertar a bolinha, fazer ela levantar o braço até o limite dela. Não vou fazer nada de flexão de tronco. Só que minha mãe foi lá, regradinha, fez. Minha mãe operou, fiz o pós-cirúrgico dela e tá aí treinando. Então, eu sou muito feliz de ser embaixadora e de poder passar isso para as outras pessoas, dar oportunidade para quem também tem o dia corrido, só tem 20 minutos. Vai lá, faça, não deixa de fazer. É um trabalho que deu resultados nos casos que você apresentou, né? Sim. A gente estava falando que qualquer tipo de dor é incapacitante, né? Pode comprometer a qualidade de vida e algumas podem ser incapacitantes mesmo, né? A dor nas costas, eu acho que pode chegar a esse ponto também, né? Quais são os tipos de dor nas costas mais comuns? Sei lá, eu vou falar algumas que a gente está acostumado a ouvir por aí. Hérnia de disco pode dar dor nas costas, ciático, compressão de vértebras, e tem algumas que, assim, são menos graves, digamos assim. Então, vamos lá. A hérnia de disco já é uma patologiazinha. Quando você tem a sua coluna se move justamente por causa dos discos. Você tem as vértebras que são rígidas e os discos permitem a elasticidade da coluna. Quando nesse espaço tem um negócio que chama núcleo pulposo, o negócio arrebenta, esse núcleo pode comprimir o nervo. E aí você vai ter a tal dor ciática, ou pode ter apenas dor lombar localizada. Dor ciática é ruim, porque ela irradia, ela pega os nervos ciáticos e a dor pode ir até a sola do pé. Vai depender da altura que a hérniazinha pegar o disco. A hérnia de disco já é uma situação, se for uma hérnia mesmo extrema, também tratável. Mas antes disso, tem os discos gordinhos, tem o problema de falta de musculatura que leva à dor, pode até levar à dor ciática. E a outra coisa, que a Cal já tinha falado, eu também, a pessoa que fica sentada o dia inteiro, está sentada em cima de um músculo que se chama piriforme. É um músculo profundo do glúteo e os indivíduos têm a tal síndrome do piriforme. Sem ter lesão na coluna, ele pode ter a tal compressão do nervo ciático e com todas as consequências. Cada uma tem que ser abordada de uma maneira. Mesmo a síndrome do piriforme precisa de exercício, precisa de soltura, precisa depois de fortalecimento específico e precisa tentar tirar o indivíduo do mau hábito que causou aquilo. Às vezes não é um mau hábito, é um ciclista que adora ficar horas naquele selim durinho. Hoje em dia, esses ciclistas de performance, eu não sei como eles aguentam, eu que sou velho, gosto de um selim bem confortável, então, selim super duro, aquilo por si só causa síndrome do piriforme. Ou, acredite se quiser, e não fica chateado de eu falar aqui, aquele cara que lia o Estadão no banheiro, isso é péssimo para a saúde. Não leve, agora é o celular, não leve o celular para o banheiro. Faça o que você tem que fazer e saia logo do banheiro. Que aquela tábua não foi feita para você ficar lendo a sua história. Então, a gente vê bastante isso. Má postura durante o dia. E exercício físico também pode levar? Também. O mau exercício pode causar... Os exercícios com impacto no eixo vertical da coluna podem fazer o disco estourar. A rotação exagerada... Por exemplo, um jogador de... Não, nada contra o esporte. Tênis, squash... Hoje o beach tênis tem movimentos de rotação muito amplos, podem torcer uma coluna que não é tão boa e causar. E aí vem a importância do educador entender qual é a sua atividade física, qual é seu esporte. Vai ficar fazendo esse abdominalzinho simples? Boa sorte, isso não vai resolver sua vida. A gente tem que trazer você para exercícios específicos que fortaleçam os músculos que você vai precisar. Corrida pode impactar bastante, enfim.
Se você, posso falar 1 hora de atividades esportivas que podem causar lesão, mas isso não é a nossa meta, é evitar a lesão. Trabalhar no preventivo para usar o movimento como uma ferramenta para uma longevidade com autonomia. E agora eu quero falar com o Gabriel, esportista. Você que é atleta de provas de endurance, como manter as costas fortalecidas? Como isso faz diferença na prática esportiva e na busca por qualidade de vida, especialmente depois dos 50, 60 a mais? Então, vamos começar com 50, 60 a mais. O que as pessoas precisam entender, quanto mais velho, mais fortalecimento você precisa. Aquele clássico de dizer, o velhinho precisa caminhar. Legal. Mas se ele não tiver força física, ele não faz as tarefas da casa dele, do dia a dia. Então eu preciso, isso é a base do tal treinamento funcional, fazer os exercícios de fortalecimento que me mantenham para aquilo que eu gosto. Quando você fala de endurance, você fala de atividades de horas. Então no meu caso são corridas de 5, 6, 8 horas. Se eu não tiver o core fortalecido, eu não faço nenhuma hora. Quer dizer, daqui a pouquinho eu estou desmilinguido, com dor. Então imagina quanto tempo você está em pé. Quanto tempo aquele indivíduo passa no trabalho. Um dentista, por exemplo, que passa o dia dele em pé. E imagine um esportista velhinho, falo velhinho, eu que me considero, mas é aquilo. Eu apenas tomo mais cuidado que o jovem que é um pouquinho intempestuoso. Eu procuro dosar melhor as coisas. É óbvio que eu faço todo o meu treinamento de corrida, de endurance, mas eu dou muita importância ao treinamento funcional e ao fortalecimento específico para a atividade. Cada atividade, além do geral que todo mundo precisa fazer, vai ter que fazer alguns exercícios específicos. Você está um pouco low profile falando desse seu lado atleta. Conta pra gente um pouco mais o que tipo de prova você faz, que você falou, fica 5, 6 horas. Conta um pouco alguma dessas suas provas de endurance. No momento, o que eu tenho focado é a corrida de montanha, o trail run, onde você mistura a endurance com natureza, que é fantástico. Se me botar para correr 2 horas numa esteira, eu me suicido. Não há paciência nenhuma. Se botar um programa mais legal, não dá. Natureza, então, corrida nas montanhas exige um condicionamento físico melhor. No caso do corredor de montanha, ele não está tão preocupado com pace. Se você que é corredora de rua, e eu entendo a gangue da corrida de rua, já fui corredor, é pace. Olha, eu baixei meia hora do meu tempo. Bom para você, bom para o fabricante do calçado, porque seu calçado vai durar menos se você está cada vez mais rápido, mas eu curto outra coisa. Então é uma corrida muito solidária, as pessoas procuram se ajudar. Minha última prova eu tive que abortar, porque com 3 quilômetros de corrida, tinha um indivíduo meio desmaiado na prova. E eu não estava lá como atleta, não estava lá como médico. Eu para tudo, vou atender essa pessoa e abortei. E faz parte, porque já me ajudaram. Quer dizer, tem uma corrida que eu faço todo ano, que é o Cruce de Los Andes, que são 100 quilômetros em 3 dias, atravessando os Andes, ambiente maravilhoso. E numa prova que eu fiz o ano retrasado, eu tinha perdido meu pai 10 dias antes, e tinha operado a coluna 90 dias antes. Nossa. Então, tinha tudo para dar errado. No terceiro dia, eu já não estava no limite, mas estava muito cansado. E um brasileiro mais jovem, que tinha ficado amigo, batendo papo no segundo dia de corrida, ladeira acima, a gente bate papo, ele colou, Gabriel, vamos junto? Eu falei, cara, você tem 20 anos a menos que eu, vai embora. Ele não, corrida de montanha é solidariedade, corrida de rua é pace. E me acompanhou, terminamos a largada juntos, ficou uma amizade muito legal, e é o mínimo que eu posso fazer, devolver para todo atleta o que eu recebo na corrida de montanha. É isso, eu faço mountain bike também, mas honestamente hoje é corrida de montanha. Posso fazer uma pergunta? Claro. Doutor, qual o calçado que o senhor usa para essa corrida? Então, excelente pergunta. São tênis específicos com gripe por causa das trilhas, por causa das pedras. Para pedra não tem muita solução. Às vezes você tem que dar uma de Homem-Aranha e escalar a pedra mesmo grudado no chão. Mas os tênis têm que ter gripe para corrida de montanha. Agora vem aquela coisa que eu tenho certeza que você fala para os seus alunos. Calçado é muito pessoal. Então, você vai numa loja especializada, dentro dos tênis de corrida de trilha, pesquise, teste, não me saia da loja. Comprar online, legal.
Mas se você não provar o calçado antes, Exato. é loucura. Prove aquele calçado. No meu caso, para piorar a minha vida, eu tenho 2 próteses de quadril. Tenho prótese bilateral de quadril. Que todo mundo fala que eu sou doido. Meu colega que me operou, um grande amigo, ele fala que os laboratórios que fazem as próteses tinham que me patrocinar, que eu estou testando a sobrevida delas, mas enfim, eu gosto de um tênis mais amortecido, que para a montanha não costuma ser o ideal, porque pode levar um entorse. Sim. Mas, por outro lado, eu treino muito a própria seção. Propriocepção. Então, o equilíbrio dos tornozelos para evitar os entorses. Falando em tênis, eles interferem em alguma coisa quando a gente fala em dor nas costas? Você falou de amortecimento. Interfere muito. Mas é pessoal, né, Carla? Pessoal, a pisada de cada um é individual. Então a gente tem que entender como você pisa e aí você escolher ir para hoje a tecnologia tá tão grande e a gente tem um leque de oportunidades. Então, se você corre rua, dependendo de como você pisa, pronado, supinado, neutro, você vai ter um leque para você. A pessoa que gosta de fazer pliometria no CrossFit, não importa como ela pisa, vai ter um leque de oportunidades para ela. O outro treinamento funcional, o outro montanha. Isso hoje em dia já não é mais um problema, mas é muito legal alertar todo mundo. Procure lugares especializados para você saber como você pisa, saber a escolha do seu calçado, testá-lo antes de ir para uma prova longa. Porque um tênis mais sequinho causa mais impacto, né? Pois em toda é. a estrutura, né? Mas na montanha, se você olhar a maioria, os grandes atletas de montanha usam tênis com pouco amortecimento. Mas eles são mais novos, eles têm uma flexibilidade diferente. Enquanto tem atletas que preferem o tênis mais amortecido. Na rua eu acho uma temeridade. E mesmo, por exemplo, virou moda a placa de carbono. Se você não está pronto para aquilo, não use. Porque a placa vai te dar um retorno e você precisa ter músculo para aquilo. Porque as pessoas às vezes acham que o tênis faz o trabalho sozinho, né? Exato. E o gesto motor, que o doutor também citou várias vezes, é uma coisa que eu trabalho muito. A pessoa chega pra mim, já treino há 10 anos. Aí eu falo, legal, vamos agachar então pra eu ver. Coloco, tipo, sei lá, uma carga menor. Não, pode colocar aí, pode aumentar, pode duplicar. Eu falo, primeiro agacha pra eu ver. A pessoa agacha. Tudo errado. Eu falo, olha, aí eu pego o celular dela e falei, vem aqui, vou tirar a foto de frente, de trás e de lado para você ver o que está acontecendo. Sento com ela, mostro a cabeça, mostro o vetor, mostro o que está acontecendo e falo, realmente, você não vai ganhar bumbum, você não vai fortalecer suas costas, porque o gesto motor, a sua biomecânica está errada. Vamos primeiro, então, vamos curtir o processo. Se você curte o seu processo de evolução, você está preparada. Se você quer burlar e fazer por outros caminhos, mesmo assim continuar, o seu processo, eu já te conto, já te adianto, que ele vai ter vida curta. Então, é uma coisa que o doutor falou e eu valorizo muito os profissionais que têm paciência para explicar o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é uma lição de casa que eu não posso fazer por você. Nós, cada um, temos que fazer para nós mesmos, para quem pensa numa longevidade saudável e com autonomia. O doutor falou um pouquinho sobre sedentarismo, a gente sabe do impacto que o sedentarismo tem na saúde, no nosso tema em especial, dor nas costas. Como é que vocês podem falar, que mensagem vocês podem deixar para que a pessoa saia do sedentarismo? Bom, a primeira coisa é a gente tentar procurar ver o que ela gosta de fazer. Não adianta eu te empurrar, olha, você está sedentário, você veio no médico do esporte, olha o que está escrito na entrada, medicina do exercício e da atividade física. Se o indivíduo não gosta de academia, peraí, vamos começar, pensou numa caminhada ao ar livre, vai dando porque o pouco é melhor que nada. Exato. Então, primeiro, o pouco é melhor que nada. Eu sempre falo, reloginho inteligente. Mas eu não quero, especialmente para algumas pessoas, eu quero uma joia, não sei o quê. O smartwatch da Apple é tão bonitinho, tem 8.000 opções de relógio que vão te ajudar
simplesmente é contar passos por dia. É sabido que quem dá mais do que 7.000 passos por dia tem mais expectativa de vida. Então a gente tenta convencer o indivíduo, primeiro com exemplos positivos, mas depois pensando, você quer viver mais, você quer comer melhor? Para comer, você precisa gastar um pouquinho mais. Não é? Você precisa fazer uma dieta restritiva, tomar Ozempic, não sei o que, pique. Precisa pensar em se movimentar. Então, mais passos por dia, levantar com frequência, achar algo. Já pedi para a pessoa comprar o cachorro, só que engordou o cachorro em vez de levar o cachorro para passear. Aí fica difícil. Mas, então, alguns gestos do dia a dia da pessoa que a tornem mais feliz, porque não adianta, isso se aprende na porrada, não adianta você empurrar a goela abaixo que a pessoa não faz. Eu garanto que a pessoa vai procurar a academia da Cal, vai encontrar 8.000 atividades possíveis, não precisa ser aquela. Então vai procurar aquilo que ela gosta, vai se identificar com o educador. Por exemplo, e eu vou apanhar aqui, mas eu detesto musculação, mas eu tenho que fazer. Então, eu sei a importância mais do que ninguém, eu detesto. Paguei as contas de não fazer musculação quando eu jogava tênis, e a conta foi cara. Hoje eu pago uma personal, porque ela é minha psicóloga, ela conversa comigo. Quando eu olho, eu já me matei no treino e fiz o que eu tinha que fazer. E torna o ambiente mais gostoso. Aí você começa a conversar com os outros alunos da academia. Então eu acho que a academia hoje é um ambiente muito legal. Tem que fazer a pessoa sair do marasmo. Sou contra dietas restritivas, acho. Você vai no indivíduo, já o nutricionista que vai ter que torear isso, você vai ter que comer quinoa. É muito saudável. Mas quinoa não desce na minha garganta. E também a dieta, ela não vai tirar a pessoa do sedentarismo. É mais um plus, né? É mais um uma plus, ajuda exato. de saúde. Uma coisa que o doutor falou que eu super concordo e sempre falei isso, eu falo assim que o treinador, o profissional da educação física que vai te atender, você tem que ter confiança como você confia no médico, porque senão se não tem essa afinidade, se não tem esse match, é difícil mesmo, né? Yara, eu chamo esse meu aluno e também concordo com o doutor que eu não falo pra ele, você precisa vir aqui 4 vezes na semana, porque, gente, ele é sedentário. Ele não gosta, ele tem crenças que não deixam ele sair de casa pra ir pra uma academia, ele acha que na academia é o culto ao corpo, talvez um dia foi, hoje não é mais, mas eu chego pra ele e falo assim, eu tenho 4 opções que eu posso te ajudar. A primeira, você tem um parque ou uma praça pertinho da sua casa? Se a resposta for sim, o senhor vai dar 2 voltas no parque e depois a gente vai aumentando. Se a resposta for não, então o senhor vai dar 2 voltas no quarteirão pra gente sair. Posso contar com o senhor? Pode, dou um check. O senhor tem 20 minutos? Isso ele não gosta de musculação, não gosta de treinamento funcional, não gosta de academia. O senhor tem 20 minutos? Tenho. O senhor gostou aqui do ambiente? Ou o senhor prefere ser atendido em casa? Se eu fosse o senhor, eu viria pra cá. Por quê? Porque vê gente, trabalha a sociabilização. Eu tenho. Então tá, eu tenho uma ferramenta que se chama Mirra Eletroestimulação. 20 minutos. O senhor tem 20 minutos pra mim? Muito obrigada. Dei check. O senhor tem uma subida, uma rampa perto da sua casa, uma escadaria, que eu chamo de escaldaria? Tenho, mas não gosto. Beleza, esses 2 eu posso contar com o senhor. Eu posso contar com o senhor. Pode, então tá, tô deixando isso aqui pra outra hora, hein? O senhor já experimentou fazer alguma atividade de grupo, ou boxe, ou dança, ou natação, ou nunca? O senhor está aberto a receber? Estou. Check. Capturei e o cliente tá aí. Faz mirra, anda, quero que... porque eu tenho chat com todos os clientes. Tira a foto, se não mandou foto, não vai computar, não vai ganhar recompensa depois. É foto que eu quero, mirra eu consigo ter o controle dentro da... E depois, os grupos, a gente vai encaminhando as pessoas. Eu tive muito sucesso de tirar muitas mulheres, principalmente em pré-menopausa, menopausa, que elas ficam bem debilitadas mentalmente, fisicamente... E também pessoas que vieram de alguma condição, como câncer, tem vergonha, a pessoa é tímida, não consegue se relacionar. Por isso que eu criei o Instituto, você sabe bastante da minha história.
o Instituto como uma grande família, começando pelo banheiro do Instituto. O banheiro do Instituto foi feito, doutor, para a pessoa fazer número 2. Um banheiro acolhedor. Quando você entra no Instituto, você sabe que Mas você não pode deixa ela fazer. demorar demais no número 2. Não deixa, agora eu não vou deixar. Pode deixar que eu vou colocar. Não demore mais no número 2, porque o doutor Gabriel disse que o vaso não pode e não foi feito Para leitura. leitura. Então é só número 2 e vazar. Mas é uma ótima dica, Cal, e assim, se num primeiro momento a pessoa não tem condição de procurar um profissional, acho que vale esse compromisso com uma amiga, com um amigo, né? Total. Que eu acho que essa coisa, se você não me mandar foto, não valeu, então a pessoa fica meio que engajada naquilo, né? E se essa pessoa não é a minha cliente do Instituto Calçade, se ela não tem condição, eu faço a mesma coisa com a audiência do Instagram, mesma coisa com a audiência da CBN, enfim. É a gente realmente, como profissional, exercer a nossa missão e cumprir o nosso propósito com excelência. Foi um super papo, bem gostoso mesmo. A gente está caminhando para o final, eu vou deixar a palavra com cada um de vocês, para vocês deixarem uma mensagem final. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa a mais que a gente não falou aqui, fiquem à vontade de vocês, no espaço. Por favor, Ladies doutor. first, por favor. Tire o tempo para cuidar da sua saúde, senão, inevitavelmente, você vai precisar tirar esse tempo para cuidar da doença. Complementando o que a Cal falou, divirta-se na atividade física. Ela tem que ser lúdica, divertida, você tem que se mexer. Se mexendo, você vai ter mais qualidade, mais expectativa de vida. E eu garanto que você vai gostar. É isso aí. Quero mais uma vez agradecer os nossos convidados, Calçade, Dr. Gabriel Gamini, nesse episódio do FitBRcast, um oferecimento da Mirra Brasil. Foi um prazer estar com vocês e a gente continua com mais episódios, com mais saúde, com mais bem-estar. Fiquem ligados. Obrigada, Yara. Obrigada, Fitness Obrigada a Brasil. vocês. Obrigada, doutora. Obrigado a você.